Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PPGente, o programa de pós-graduação em Educação e Tecnologias da Uninter. E toda semana eu estou aqui com algum convidado ou alguma convidada para falar sobre educação e tecnologias e tal, mas fundamentalmente como essas duas coisas se misturam na vida cotidiana, na vida dos alunos do ensino superior, dos alunos da pós-graduação, dos alunos do ensino médio. E hoje a gente vai falar mais sobre os pequenininhos, o pessoal do ensino básico, né? Do ensino fundamental. E para isso estou aqui com o Márcio Garcia, quadrinista e professor e tal. Tudo bom, bicho? Tudo bem, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre educação no fundamental. Isso, porque você, além de ser professor, você é quadrinista e tal, então eu quero abordar isso também depois, mas calma. Beleza. Então, a primeira coisa que... Porque, assim, esse é um programa da pós-graduação, então nossos alunos assistem e tal, e eles acham que a gente nasceu pronto, né? Que, de repente, o cara acordou um dia, vou ser quadrinista. Acordou, vou ser professor. Sou pós-doutor. E não é assim. Né? Existe uma trajetória. Então, sempre a primeira pergunta que eu faço é para o convidado contar a trajetória dele. Né? Como é que foi para você chegar até onde você chegou? Beleza. Antes da educação, então, antes de ir para a pedagogia, eu sou formado em pedagogia, né? Eu fiz uma outra universidade, outra faculdade, fiz Relações Internacionais, que é uma coisa completamente diferente. Foi bem naquele período dos anos 2000, estava tendo aquele boom do Brasil se abrindo para o mercado internacional, precisando de profissionais, surgiu o curso, né? Tinha um curso em Brasília, abri um curso em Curitiba, 2 cursos em Curitiba de Relações Internacionais, e como era uma área bem abrangente, eu achei bacana, né? Conhecer, estudar, fui, me formei, e vi que daí, na realidade, era um pouco mais difícil de entrar do que eu imaginava. Porque daí tem outras etapas ali para você se tornar, né, inclusive diplomata, né? Tem que ir o NB, fazer os cursos de diplomacia e tudo mais. Fazer o Instituto Rio Branco. Instituto Rio Branco, né? Que era bem concorrido na época. Ainda é, né? E ainda deve ser, né? Deve ser pior, né? Porque na época já não foi fácil fazer. Aí... mas uma outra coisa que eu sempre me identificava era com a educação. Isso é um fato. Eu sempre gostei, né? Desde a minha época como aluno, eu gostava muito do espaço da escola. E uma decisão profissional, eu achei aquela coisa, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que eu vou me sentir bem fazendo, e eu vou aprender, vou colocar em prática coisas que eu gosto também, né? Que daí entra os quadrinhos, também já entram aí. Então eu fui fazer pedagogia, né? Eu fiz o curso de graduação na PUC, me formei, e desde aquele período ali, desde o início, já fui buscando ir para a prática, trabalhar em sala de aula, e já... Você já fazia estágio desde o começo? Desde o primeiro ano. Olha, cara. Que bacana. Desde o primeiro ano eu já fui com foco mesmo, né? Então eu já estava um pouco mais velho, né? Então, faz uma diferença, que é uma coisa né? legal de falar também, né? A gente sai ali do ensino médio... Muito bobo ainda, né? Bobo, daí a gente pensa em alguma coisa para fazer, já, né, como eu fui, né? Poxa, era um curso da época que estava na moda e tal. Fui fazer. Mas eu não fui pesquisar mercado, não fui pesquisar se realmente era aquilo que eu queria fazer. Lógico. Né? Eu vi que tinha algumas áreas de interesse ali, em algumas disciplinas, mas não era tudo. Aí na pedagogia, não. Eu já fui com objetivo. Eu queria ser professor, eu queria trabalhar no ensino fundamental, eu queria trabalhar com quadrinhos, eu queria aliar isso com a outra carreira que eu também estava começando a desenvolver. Então, desde o início, já fui para a prática, fui aprender, porque eu tinha essa questão também, né? Que daí, quando a gente para analisar, e eu fiz essa análise na época, o curso pedagogia, majoritariamente, maior parte do curso é formado por mulheres. Sim. Então eu já sabia que ia ser difícil entrar no mercado. Principalmente no ensino fundamental, né? Principalmente no fundamental. Então também ia ser mais difícil ainda, né? E muitas delas já vêm com a carreira do curso do ensino médio do magistério. Sim. Então elas já vêm com uma bagagem muito grande. Que elas já têm um diferencial diferente do que eu tinha naquela época, que eu não sabia nada, né? Então eu fui para a prática. Falei, não, eu preciso aprender como funciona uma escola, qual que é as etapas, né, os níveis de ensino, desde da educação infantil até o ensino médio. Eu preciso praticar tudo, cara. Eu preciso, quando eu tiver com o diploma na mão, eu vou ter 4 anos de experiência ali de práticas. Claro. Né? E aliando isso depois com a iniciação científica, que é uma coisa também que me ajudou muito ali, né? E aí, a partir dali, daí eu tomei gosto, vi o que realmente eu gostava de trabalhar, com que público eu gostava de trabalhar, qual a faixa etária.
quais as disciplinas que eu me dava melhor, fui buscar especialização, e aí, né, daí eu segui até chegar onde eu tô hoje, né? Que você hoje é professor da prefeitura? Eu trabalhei na prefeitura um tempo, mas agora eu sou professor de uma escola particular, né, de tempo integral, e trabalho com quarto e quinto ano. Quarto e quinto ano, então eles têm De 10... De 8 a 10. Isso. De 8 a 10 ali, né? Então eu trabalho numa escola que também isso me ajudou, né? Eu fui buscar uma escola que tinha uma metodologia parecida com aquilo que eu pesquisei antes, que eu gostava de trabalhar, no que eu me encaixava melhor também. Isso também é uma questão de amadurecimento profissional, né? E a gente sabe que é difícil para o professor, porque apareceu a vaga, a gente vai trabalhar, né? Claro. A gente não tem essa de ficar escolhendo. Mas eu levei sorte de encontrar uma escola que tinha uma metodologia muito parecida àquilo que eu achava que era interessante, que funcionava, que eu fiz nas pesquisas na época da graduação. Então, quando eu fui trabalhar nessa instituição, ficou mais tranquilo, né? Eu cheguei no momento da carreira que eu falei, nossa, não é cômodo, mas estou bem, consigo trabalhar tranquilamente, né? Não existem, que acontece muito, né? Quando somos professores, que chegar numa escola vem algumas demandas que não externas, que nem sempre são aquelas que se adequam naquele momento, que você está preparado, ou que você realmente concorda e tudo mais, e você tem que, né, se adaptar para aquele, né, rebolar para fazer funcionar as coisas, porque, né, você é o professor, né? E ali não, ali onde eu estou hoje a ideia funciona, sabe? Eu penso numa coisa, vem uma informação superior ou vem da equipe, é bem aquilo que você está pensando, e eu sou muito professor de práticas. Eu gosto de colocar muita coisa em prática, né? Não é só teoria, né? Principalmente no fundamental, né? Mas no fundamental tem muito professor teórico. Tem? Tem. E eu sou professor prático. Eu gosto Bota a criançada para fazer. Para fazer, trabalhar, construir, produzir, entregar alguma coisa. Né? E esse método dessa escola que hoje estou hoje ajuda muito nisso, porque eles pensam da mesma forma. Então, eu chego com uma ideia, falo, vamos fazer isso, vamos construir um robô que vai falar, sei lá, vamos, faz aí. Sabe? Então, isso é legal. Então, é uma questão também que, né, como professor, você tem que se encontrar ali no seu caminho, no que você se adapta melhor, até para buscar, né, uma tranquilidade para você poder trabalhar, né, de forma mais tranquila. Porque essa tranquilidade não é apenas salarial, né? É uma outra tranquilidade de você poder desempenhar bem o trabalho, né? Isso, exato. Isso faz total diferença. Isso. Eu tô há algum tempo, há 10 anos já, em sala de aula, e trabalhei em vários tipos de escola. Como eu falei, desde a prefeitura, as escolas pequenas de bairro, a uma instituição grande onde eu estou hoje, e deu para... Perdão. Ninguém viu? Fazer a pausa. Consegui, perceber o que funcionava para mim. Né? Sim. E agora eu consegui chegar nesse caminho. Por enquanto estou bem tranquilo. Sempre é bom colocar o por enquanto, né? Porque a gente nunca sabe como é que as coisas funcionam. Mas sabe que eu tenho um aluno, ex-aluno, né? Ele fez mestrado comigo, que ele também estava numa instituição, ele dava aula para o 6º ano. Então, 11 anos. E ele usava o Minecraft para dar aula. E ele dava aula de história. Ele fazia assim, eu quero que vocês façam 3 estruturas do crescente fértil. Uma das 3 estruturas do crescente fértil. Que é o Jardim Suspenso da Babilônia, o Templo de Karnak, e eu esqueci o outro. Mas enfim, e ele só falava isso para os alunos. Falou, olha, façam no Minecraft. A molecada virava à noite, ia nos sites, enchia o saco dos pais para poder fazer, e ficava perfeito. Sim, e eles aprendiam. Porque é o esquema do vamos fazer. Exato. O Minecraft é uma ferramenta muito interessante para trabalhar com o fundamental. Assim, eu trabalhei o ano passado, eu estava com a disciplina de matemática, mas eu estava aliando com língua portuguesa, né? Então a gente trabalhava as construções, medida de área, perímetro, tudo mais, com Minecraft. Então eu dava a teoria para eles e eles desenvolviam no Minecraft. E tem um aplicativo bem parecido, que é uma dica, caso, né? Minecraft é pago, né? Então tem isso também, né? Sim. Tem o Craftlands, que é gratuito. É muito parecido. Então você consegue construir as mesmas coisas, gravar a tela e tudo mais. Tudo igual. Né? Ele tem umas ferramentas que não tem no Minecraft, tem umas diferencinhas, né? Claro, gráficos e tudo mais. Porque senão ele será preso por plágio. Exatamente. Mas é um aplicativo bem legal. Ele é até mais intuitivo que o Minecraft, em alguns casos. E, por exemplo, as crianças montaram a estrutura da própria escola. Que bacana. Sabe, dentro tipo a maquete virtual. Maquete virtual.
Aí depois eu trabalhei trabalhei com literatura com eles, então construí os mundos dos livros que eles liam. Então eu dava lá o livro sei lá, esse ano eu trabalho na Alice no País das Maravilhas com as crianças. Então eles constroem lá a floresta, a toca, sabe, Que dentro massa. do jogo. Né? E eles precisam ler o livro. Então, ali a literatura, entra a gramática. Entra a matemática, porque Entra o a livro matemática. do Alice é Sim. cheio das pegadinhas matemáticas, porque o Sim. Lewis Carroll era matemático, né? Sim, então entra muito isso. Daí entra lá a construção, né? E aí trabalha outras habilidades que as crianças têm, né? Fica diferente você sentar na sala, todo mundo em silêncio, o professor Nossa, lendo. isso Eles, é tão ruim, gente, cara. eles dormem, né? E a gente está falando de uma geração totalmente diferente da nossa. Eles são Sim. extremamente agitados, né? Não tem muita paciência, eles estão acostumados com um retorno rápido de qualquer atividade, porque eles estão acostumados com tela. Sim. Então a resposta tem que ser rápida, né? Porque senão eles perdem interesse muito rápido. Então trabalhar dessa forma, e trabalhar um livro, ler com eles, claro, faz a leitura, mas entre a leitura de um trecho e outro, entre uma explicação, entre um registro, um caderno, que às vezes é necessário, trabalha um projeto de construção, de entrega de projetos, em que eles são protagonistas também, né? Tem isso também, né? Eles gostam disso, as crianças. É diferente, talvez, de outras gerações que a gente gostava de ficar quieto e desaparecer dentro da sala, porque se o professor não visse a gente era melhor ainda. Agora não, eles gostam de aparecer, eles gostam de ser protagonistas, eles gostam de gravar vídeos, eles gostam de gravar áudio, fazer podcasts, fazer vários tipos de coisas. Fazer, a palavra é essa. E então eu consigo, fiz alguns trabalhos assim com eles, com Minecraft, 2 exemplos assim, em que transforma a aula mais dinâmica, coloca eles como protagonistas e o resultado fica muito bom. É muito legal ver esses resultados, porque não é uma criação do professor. Claro. É a criação deles. Pode ser que dê tudo errado. Eu falo isso para os meus alunos, né? Que isso é uma coisa legal também que a gente tem que trabalhar, principalmente no fundamental, é a frustração. Isso, porque tem uma geração que não sabe se frustrar, Exato. né? Essa geração atual, vamos dizer assim, pós-pandemia principalmente, né, que é bem esse público que eu estou trabalhando. Porque se a gente parar para olhar, analisar, esses alunos que estão no 4º e no 5º ano foram os alunos que estavam no 1º ano do fundamental e no 2º, bem na fase de alfabetização. Eles não se alfabetizaram, né? Não, não se alfabetizaram. Então eles estão nesse processo ainda, no 4º e 5º ano. Então, que já é uma outra dificuldade também que, né, que o professor enfrenta em sala de aula. Então, trabalhar com eles essa questão da frustração, de falar, gente, tenta fazer, se der errado, tudo bem, a gente tenta de novo. Porque eles sempre querem que esteja tudo perfeito, que não errem, né? Daí eles se frustram, choram, ficam bravos, se irritam. E a gente, como professor, daí como mediador, né? Não como aquele professor que vai entregar pronto, daqui que eu faço então para você. Não. Beleza, o que deu errado aí? Senta aqui e vamos ver. Vamos conversar. Foi aqui que você errou. Volta lá e tenta. E aí a gente vai trabalhando essas outras habilidades emocionais, sociais com eles, porque eles precisam disso. Porque nessa fase que eles estavam desenvolvendo essa habilidade, eles ficaram quase 2 anos em casa. Claro. Né? E daí vem o Vygotsky, né? Falando que você não aprende com o professor, você aprende com os amiguinhos. Exato. E isso faz E, assim, a pandemia nos trouxe, assim, esse olhar de que ele estava certo. Ele estava certo, mais que muita gente bate o pé, estava certo, porque 90 anos atrás estava certo. Porque faz toda a diferença o aluno esse aluno que voltou depois da pandemia. Como eu trabalhei muito tempo, estou trabalhando muito tempo no fundamental, o aluno pré-pandemia e pós-pandemia é totalmente diferente. Um aluno de 4º e 5º ano, antes da pandemia, era um aluno já mais ativo, né? Já estava mais maduro, preparado, sabia lidar com algumas frustrações, né? Poucos ainda não sabiam, mas eram pontuais que você conseguia lidar ali dentro da sala. Hoje você tem uma sala de 35, onde 30 não conseguem. Né? E a gente trabalha, né, onde eu estou trabalhando nesse momento, a gente trabalha em equipe, o dia todo. Eles sentam em equipe. Então eles ficam 6 horas juntos, numa mesa redonda. Brigando entre si, porque ninguém se frustra. Porque ninguém quer se frustrar, todo mundo quer colocar a sua ideia. Sim. Né, que a sua ideia seja a principal, ninguém quer ouvir o outro esperar. Então, um desenvolvimento, às vezes, que a disciplina até fica de lado. Sim. Então, a gente passa algumas horas ali discutindo com eles. Escuta seu amigo, a ideia dele não é melhor? Não, o que você pode trazer para contribuir? Nossa. Sabe? Então, é uma questão socioemocional que a gente trabalha. Para daí, beleza, todo mundo se entendeu? Agora vamos trabalhar. Aí eu entrego a atividade. Então, uma aula que duraria normalmente 1 hora... Dura 3, né? Dura 3. Dura 3 dias, 4. Dura 3 dias. Mas é mesmo assim, porque a gente trabalha... Por exemplo, começa um dia, trabalha uma disciplina deles,
corta pro almoço. E tem isso também, né? A rotina da escola. Claro. Corta pro almoço. Aí quando eles voltam antes do almoço, do jeito que você falou. Então eles estão bravos do mesmo jeito. Aí você começa tudo de novo. Aí vai lá no outro dia, eu falei, gente, lembra que eu conversei ontem com vocês? Vamos lá, começa dali. Aí todo mundo se entendeu, não teve nenhuma interrupção, agora a gente vai pro trabalho. Entendeu? Então o processo é muito mais moroso. Muito mais lento. Muito mais lento. E aí o professor vai ter que saber mediar essas situações, né? Então o professor tem que estar bem. Isso que eu falei, né? Essa questão de você se encontrar dentro da sua profissão. O professor tem que estar bem. Porque aquele professor que a gente passou por isso, conhece pessoas assim, é aquele professor que está de mau humor, não está afim de trabalhar, não gosta do local que trabalha, o ambiente também é insalubre. Como é que ele vai sentar com o aluno e vai passar 3 horas aí conversando com ele para ele se acalmar e sentir bem, sendo o professor está explodindo, já chega gritando, tá bravo. Claro. Cala a boca, Pois é, e não funciona mais assim. E tem isso também, outra coisa também que é interessante, o professor que chega na sala, aquele professor que chega determinando coisas, tá ferrado. Público hoje, não vai mais, não consegue mais. Não vai mais. O professor tem que ser mediador, cara. O professor tem que sentar, trocar uma ideia, ver o que o aluno está passando, ouvir. Às vezes, para nós adultos, a gente pensa, pô, mas é uma bobeira que ele está chorando. Aí perdeu a borracha. Mas cara, a borracha para ele fazia muito sentido, era muito importante para ele. Então, vamos parar tudo e procurar essa borracha. Entrega a borracha, o aluno muda. Claro. É uma coisa simples, não é uma bobeira, né? A gente pensa que é uma bobeira. Mas é uma criança que está voltando de 2 anos fechado dentro de casa. Então, né, ele tinha tudo para ele, era tudo dele. E agora ele vai ter que compartilhar o caderno, uma folha, uma borracha, um lápis. Faz diferença, tudo que ele faz em casa tá certo quando ele tá em casa. Sim. E na escola talvez não. Exatamente. Né? Daí entra uma outra questão, né? Que é a família, né? Que daí, isso, que estraga um bocado, né? Dificulta. O problema é que também é uma situação tão atípica que você não tem na literatura, não tem... Tá aí agora. O que a gente faz agora? Né? Porque a última vez que teve isso foi em 1918 e aqui no Brasil todo mundo era analfabeto mesmo, não tinha grandes diferenças. Aí agora, me parece que as crianças vão ser alfabetizadas daqui para diante, 2023 para diante, volta... Opa, ninguém viu, quase quebrei o dente com o microfone, mas... De 2023 para frente, talvez volte a ser o que era em 2019. Isso. Mas a geração 2020, 21, 22, tá mais difícil, né? Sim, eles vão ter... visivelmente eles terão atrasos de aprendizagem. Não tem como, a gente tem que saber lidar com isso. Com a equipe de professores que eu trabalho, a gente conversa muito, sabe? Sobre isso. Que a gente tem as disciplinas para cumprir, os conteúdos para cumprir, né? Mas o fundamental ajuda muito isso, como você falou, é um desenvolvimento, eles estão em processo ainda, né? Eles não estão prontos. Sim. Então a gente sabe que um conteúdo que talvez não seja trabalhado no 3º ano vai ser trabalhado no 4º. Que não vai ser trabalhado no 4º, vai trabalhar no 5º, que vai ser trabalhado no 6º. Então ele está até o 9º ano ali, né? Ele tem ainda a oportunidade de desenvolver esses conhecimentos, né? E a alfabetização a gente tenta ali até o 5º ano, pelo menos, né? Com o aluno sair com o básico de leitura, escrita, interpretação e raciocínio lógico matemático. Mas a gente tem que lidar com esse público. Não adianta eu querer dar a mesma aula que eu dava em 2010. Isso, não vou funciona. Dar mais. Como eu falei, é uma aula que às vezes eu não dou conteúdo nenhum e eu fico conversando com eles sobre o dia. Falei, e aí, como é que foi hoje? Foi uma droga, professor. O fulano brigou comigo, o outro furou a fila do almoço. Falei, então, como é que a gente... Opa, agora fui eu. Como é que a gente faz isso? Tá, por que você furou a fila? Porque eu tava com fome. Tá, mas questões sociais. Sim, mas ele chegou primeiro, ele se organizou antes, ele foi primeiro pra fila, então você tem que aguardar a sua vez. Mas eu tava com muita fome. Tudo bem, mas você vai comer depois dele, a comida não vai acabar. Entendeu? Isso. Coisas assim, simples, mas a gente precisa estar conversando, precisa conversar com os alunos hoje. Porque na casa dele a comida tava ali. Tava na mesa pronto, o prato tava feito. Né? Já cortadinho, que a mãe já cortou. A carne cortadinha, a carne macia, com o tempero que ele gostava. Isso. E ele chega na escola, a comida não tem o mesmo tempero que ele vai comer na casa dele. Claro. Porque a comida é feita por nutricionistas. Né? Lógico. Não vai ter um bife a cavalo todo dia, não vai ter batata frita todo dia, não vai ter bacon todo dia. Nem vai ter bacon, né? Porque na escola você não vai comer isso. Você vai comer uma comida balanceada. Claro. E uma quantidade certa. Para sua idade, para seu tamanho. Daí a criança quer comer 8 pratos de comida. E a criança fica brava e o pai fica bravo. Daí o pai cobra a escola, porque por que meu filho não pode comer 8 pratos de comida? É porque ele vai vomitar na próxima aula que ele tiver, que é educação física. Entendeu? Justo. Entendeu? E daí a escola tem que explicar para o pai o porquê que a criança tem que comer só 2 pratos na quantidade certa, comer uma salada, descansar e depois voltar para aula. Porque até o pai também precisa ser educado nessa porque os questão. pais também
é complicado, né? A lidar com a família é um outro aspecto assim bem complexo do ensino fundamental, né? Porque toda criança é um alecrim dourado, né? Sim, todo filho é o filho perfeito. Isso. Né? E eu sou pai, então eu sei que não é. Então, assim, minha filha é maravilhosa, eu amo ela, mas eu sei que ela tem dificuldades. Eu sei que ela enfrenta dificuldades na escola. Né? Então, e tá tudo bem, ela vai ter que passar por isso para ela desenvolver, crescer. Claro. Né? E muitos pais não aceitam isso. Não, meu filho é perfeito, ele não pode ouvir um não. E na escola o que você mais ouve é um não. Aí tem o problema do Einstein, né? Porque o Einstein reprovou. Então, se meu filho reprovou, ele é um gênio. É. Né? Não, calma, vamos lá. Einstein foi só um cara. Foi um. Um. Isso. Sim, ele reprovou, e nem reprovou, mas enfim, não vem ao caso. Grande... Mas assim, ele reprovou e ele era um gênio. Mas ele era um. Não tem outro Einstein por aí. Exato. Ele é 1 em 1 milhão, né? Olha, essa semana eu tô trabalhando um livro falando sobre Einstein com os meus alunos. Olha só, que bom que você falou. E é exatamente isso que eu falei com eles. Porque eu tô lendo a biografia com eles, né? Literatura, falando um pouco sobre o Einstein. E fala sobre isso, que ele tinha dificuldades de aprendizagem dentro do ambiente escolar que ele vivia, naquele contexto. Sim, que era bem repressor e tal, né? Diferente. A escola mudou muito. E realmente, nem todo mundo que vai crescer e vai se tornar um ótimo profissional foi bem na escola. Isso. Entende que a escola é um processo que todo mundo passa, mas a escola é muito mais que o aprendizado formal, né? Claro. Isso que você falou, de estar todo mundo junto e tudo mais. E eu falo isso para os alunos. Tem gente aqui, eu começo a ler a biografia, eles começam a olhar um pro outro, assim, tipo, começam a se identificar. Oh, isso aqui é igualzinho, isso aqui é igual. É muito engraçado. Eu falo assim, tem gente aqui que não dá certo ficar sentado fazendo lição. Tem aluno que faz lição em pé, porque é muito agitado. Claro. Tem aluno que fica lendo gibi o dia inteiro. O pé para cima. Mas se eu erro uma frase, ele fala: professor, você falou essa frase errada. Porque o cara é só auditivo. Ele não escreve nada. E ele tá certo. E ele tira 100 nas provas. E daí, você vai reclamar? Eu não vai. Cara. O cara, ele entendeu como é que ele funciona. Isso é legal. Uma criança já de 8 anos entendeu como é que ele aprende. Eu achei ótimo. Se eu lesse gibi, o meu pai jogava fora, porque isso é porcaria. Exato. Né? E na minha sala, né, quando a gente fala de quadrinhos, eu deixo. Porque eu sei que ele funciona desse jeito. Então, acalma ele, ler o gibi, mas ele tá prestando atenção na aula. Uhum. Né? Pior se eu tirasse o gibi dele, desse um caderno e falei, escreva. Nossa, o menino ia surtar, né? Até porque ele tem alguns transtornos e tudo mais. Então, a gente tem que entender esse aluno. Mas como eu estava falando do Einstein, eu falei para ele, gente, mas vocês aqui, por enquanto, não apareceu nenhum gênio. Né? Então, vocês precisam estudar o mínimo, o básico. Né? Então, beleza, tem aqueles alunos que leem o gibi e entendem, mas tem os alunos que precisam escrever. Sim. Então você tem que escrever, senão você não vai pra frente. Né? E a vida vai cobrar isso de você. Lógico. Não sou eu, não é o professor que está cobrando. Eu estou preparando vocês, porque você vai procurar um emprego, você vai fazer um relatório, você vai fazer qualquer coisa da sua vida, você precisa escrever, você vai fazer uma compra, você precisa fazer o cálculo, fazer uma conta básica. Então a preparação para vocês é para a vida. Eu não estou preocupado no qual profissional que você vai se tornar daqui a alguns anos. A preocupação com o professor do fundamental é preparar você para a vida. Que você saiba lidar com uma situação, saiba lidar com uma frustração. Com a emoção, né? Com questões emocionais. Saiba se organizar na vida, ter uma vida tranquila, né? Uma vida sem perrengue. Né? Porque não sei se vai ser fácil ou difícil para você, mas o básico você tem que ter pelo menos para, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu consigo me lidar, isso aqui eu entendo. Depois, né, a gente vai crescendo, a gente vai mudando, né? Vai mudando de área, vai mudando de interesse. E aí você, pelo menos o básico, você está preparado. Né? E a educação inicial ali é para isso. E a gente fala isso muito para os pais também. Claro. Porque daí os pais vêm com essa de meu filho é um gênio, meu filho é o melhor do mundo. E calma. Calma, meu senhor. Calma, né? E vem muito as questões também de alunos com transtornos, né? Por exemplo, de alta habilidade. Né? O pai recebe um laudo de altas habilidades, ele realmente acha que o filho é um Einstein. Às vezes ele tem uma habilidade de uma área. Isso. E o resto? Ele precisa desenvolver. Só que deu o pai, né? Não sei por falta de orientação do médico que laudou a criança, que faz o acompanhamento, ou o pai realmente também não quer ouvir, que acontece muito, ele só lê a frase, tem alta habilidade. Aí ele chega na escola e fala assim, meu filho é um gênio, ele fala 3 línguas. Ele fala, tudo bem, que bom, vamos desenvolver mais isso daí, né? Mas ele tem dificuldade em escrita, em matemática, em outras coisas. A gente começa a trabalhar com o aluno, ele chega na escola, tem um aluno que fala 6 línguas. Aí ele se frustra. Lógico. E aí aquela alta habilidade dele vai lá pro pé. E ele não consegue desenvolver nenhuma habilidade mais. Nem as que ele já... Nem que ele tinha. A que ele tinha, porque ele se frustra. E ele falou, meu pai dizia que eu sou um Einstein. Como é que tem alguém melhor do que eu? Como é que eu vou lidar com isso?
E aí não aprende nada. Aí vira aquele aluno problema, né? Claro, Que só quer fazer claro. bagunça para chamar atenção, para tirar o foco. Então, é esse tipo de aluno também que a gente trabalha, né? E a gente tem que trabalhar com a família ali junto. Falar, olha, calma. E hoje em dia dar laudo é tão fácil, né? Aumentou muito. Aumentou muito. A gente recebe muitos laudos. Assim, eu tava conversando com um grande amigo que é psicólogo infantil também, e ele falou que esses laudos que estão dando só tá destruindo as crianças, só tá piorando a vida das crianças. Porque qualquer coisa dá laudo. Então, o cara tem TDAH. Aí ele foi investigar, assim. E, putz, o cara fez um trabalho ótimo. Ele falou, faz o seguinte, tira o celular dele por 2 semanas e depois refaz o teste. Ele não tinha mais TDAH. Opa! Exato. Opa! É isso mesmo, porque o laudo é muito fácil, né? Vamos dizer assim. É, E a escola, ela tem que ter esse cuidado, porque a gente recebe todos os tipos de laudo dentro da escola. Desde o laudo, que é 2 linhas escritas, que o aluno tem TDAH, só. e se vira aí, né? E eles informam a família, então a família acredita, porque é um médico, um psicólogo Sim, que está né? dando esse laudo. E há outros que vêm sendo, sei lá, 5, 6 testes feitos com o aluno está lá 4 anos fazendo acompanhamento, Daí dá e pra aí a gente consegue acreditar melhor, né? E tem isso mesmo, né? Todo mundo tem alguma dificuldade, né? Eu tenho TDAH, mas eu fui laudado com 28 anos. Eu tô com 39. Então, essa fase da minha vida agora é que eu estou tratando do meu TDAH. Sim, sim. Né? Fazendo a medicação, tudo mais. Mas o resto, a minha vida escolar inteira, até eu me formar na segunda faculdade, eu fiz com o TDAH. Sim. E me virando. E se vira. E né? me virando. Então, é possível você trabalhar com um aluno que tem algum transtorno sem tratar ele como um aluno que não pode passar por certas situações ou, né, precisa de certos auxílios. Mas a família tem que entender também que esse processo desse transtorno, ele é muito além do que você facilitar uma prova, colocar ele em um lugar silencioso, porque são outras situações que mexem com o desenvolvimento dessa criança. O celular é um exemplo, como você falou. Sim. Às vezes a criança tem TDAH mesmo e usa muito celular. Aí Só piora. só piora. Então, diminui o tempo de tela dele. Então, isso vai desenvolver o cérebro dele, né, formar o cérebro dele para ele se esforçar mais em algumas questões. Né, como eu falei do imediatismo. Eles já são uma geração que ficam em casa, eles já são crianças imediatistas, e aí uma criança que tem TDAH que não tem vontade de fazer nada. Então, você acha que uma aula de 50 minutos de literatura vai chamar a atenção desse aluno? Mas nunca. Então, ele tem que trabalhar isso em casa, na terapia, em outros ambientes de atividades que sejam de longo prazo, para que ele vá acostumando com situações que ele vai ter que esperar. Né? Não vai ser só a aula do professor ou da professora que vai salvar esse aluno. É lógico. E a família precisa entender isso. Então, uma das grandes dificuldades que nós percebemos em vários momentos do fundamental, com alunos que têm algum laudo, alguma coisa, é isso. A família que dá o laudo para o filho, relaxa. Ai, que bom, ele tem um laudo, então é por isso que ele não vai bem. Sim. Não, é pior, você tem que trabalhar mais agora. Eu sempre falo isso para as famílias. Agora que seu filho, né, você conseguiu esse laudo, que ele tem um TDAH, tem um transtorno bipolar, ele tem um TOD, né, um opositor, que é um transtorno opositor, ele vai ter que trabalhar mais ainda. Sim, sim. Né, porque o transtorno, por exemplo, eu posso falar do TDAH, que é o meu caso, é a questão da alimentação, cara. Às vezes a criança, poxa, a família dá comida gordurosa e cheia de carboidrato, açúcar à noite para a criança. Então o menino não dorme a noite inteira. É lógico. 8 da manhã ele vai prestar atenção na aula. Mas nem com 50 remédios. É lógico. Ele chega lá morto, cansado, exausto. E eu entendo que ele tá cansado. Ou fica a noite inteira no celular. No celular. Na tela azul, né? E eu tenho casos de alunos, assim, de TOD, que passam a noite inteira jogando. Pois é. E como é que ele vai render durante o dia na aula? Ele fica irritado, mal-humorado. Lógico. Não presta atenção na aula, briga com todo mundo. E a família não percebe isso. Daí fala assim, mas aqui na escola só que ele dá problema. Lógico, é o que vem depois de você. O menino chega em casa agitado, fala, o tablet, vai lá pro seu quarto, toma um banho, come lá mesmo e dorme. E nem vê se a criança tá dormindo ou não tá dormindo, entendeu? Daí chega na escola, ele dá problema de novo. E vira um ciclo, né? Vira um ciclo que não acaba nunca. Então, quando a gente fala com crianças com esses transtornos, por exemplo, é um processo que não envolve só a escola, cara. Envolve muita família. Só que as famílias não estão preparadas para lidar com crianças assim. Elas estão preparadas para dar um laudo pro filho. Pra ficar assim, ai, graças a Deus, o problema não sou eu. Né? O problema é o laudo ali, é o transtorno. Né? E é muito engraçado, por exemplo, o TDAH falou, ele, na maioria das vezes, é hereditário, tá? Então, ou seu marido, assim, também tem.
Aí os pais ficam, eu não tenho, não. Bom. Daí começa a pensar, né? Daí é muito engraçado nas reuniões, às vezes, assim, que o pai começa, eita, peraí, ele faz isso, nossa, eu também, eu esqueço as coisas, não sei o quê. Daí, olha, acho que o senhor também tem que acompanhar a terapia, né? Porque ele ajuda, não tem jeito, né? Quando eu descobri o meu TDAH, eu tenho uma filha, ela tá no primeiro ano agora, então eu fico observando para ver se ela não apresenta alguns traços. Ela é distraída, mas ela não apresenta esses traços de dificuldade de aprendizagem, ela aprende super rápido. Mas eu fico atento. E também criança distraída é pleonasmo, né? Porque toda criança tem que ser distraída, tem que ser. Senão... Então, pra mim tá tranquilo hoje. Mas se ela estiver ali com uns 9, 10, 11 e começar a apresentar outros traços, daí sim eu vou levar para um acompanhamento. Mas eu tô observando desde os 6. Claro. Né? Então o pai ali que pega a criança, leva, faz um laudo e escola se vira aí com ele agora. Problema de vocês. Não é assim. Né? E essa criança ela acaba sofrendo mais ainda. Claro. Né? Isso é um processo muito complicado, muito complexo. E é interessante como isso vem muito nessa geração, né? Sim. Muito laudo, muita tela, muito trabalho por conta dos pais, né? Sim. Porque daí pai e mãe tem que trabalhar o dia inteiro, chega exausto. Sim. Você não dá conta. Eu vejo pela minha sobrinha que tá com 6, bicho, aquela criaturinha nunca para. Nunca para. Ela acorda às 8 da manhã, vai dormir 11 da noite no gás. No gás. Quem que tem gás para segurar ela? No caso ali, ainda tem sorte que a tia dela que mora com ela tem 15. Então, tá ali, sabe? Tem um pouco de energia. Tem energia ainda. Mas se dá uma criatura dessa para eu cuidar... Não aguenta. Você dorme, ela fica. Não, e é isso mesmo. E aí quando a gente fala... eu vou deixar ela no celular mesmo. Sim, você acaba deixando. Eu deixo a minha filha no celular às vezes. Porque eu também tô morto. Claro. Como eu falei, 8 horas de aula com alunos com esse perfil também. Eu chego em casa e minha filha tá pulando no sofá. Vamos lá. Brinco, né? Faço as coisas com ela, converso, brinco. Chega uns 15 minutinhos, vai assistir um vídeo aí. Vai descansar. Teve uma vez que eu fui dar uma palestra sobre história em quadrinhos. Pro galera do 6º ano. Bicho, eu dei aula, foi 1h30 de palestra. Eu cheguei em casa, 5 da tarde, eu dormi até outro dia de manhã. Cheguei destruído com 1h30. 6º ano tem que benzer antes de entrar pra falar com eles, cara. Que 6º ano é uma fase difícil. Nossa. E assim, eles não eram... não me desafiaram, nada. Os meninos super bonzinhos. Mas tudo que você fala... Eu falei, então esse aqui é uma história em quadrinho. História em quadrinho, história em quadrinho. Aí a professora manda ficar quieta. Olha, esse aqui é um balão na história em quadrinho. O balão. Exatamente. Qualquer pausa que você faça é motivo para virar uma conversa de 2 horas com eles. Isso. E eles não param. E é o dia todo. E assim, o 5º ano, eu trabalho eu brinco que 5º ano, depois das férias de julho, eles são pré-adolescentes. Eles entram bebezinhos, eles levam boneca e bonequinho para brincar no recreio no começo do ano. Vão para as férias e voltam, as meninas já estão maquiadas, os meninos já estão todo o cabelinho cortadinho. Cara, é outro público e são as mesmas crianças. Que divertido isso. É muito louco isso. Sim. É muito louco, mas é engraçado que daí a aula muda, a dinâmica muda, as conversas mudam Mas a energia permanece. A energia permanece. Só que a energia, né? Eles gastam energia em outras coisas aí, mas as aulas são assim. Se você fala alguma coisa, faz uma pausa, respira, vai tomar uma água, vira um caos. Assim, você fala, galera, volta. E não é por mal. Não né? é. É da idade mesmo. Da idade, da energia. E como você está falando das crianças, elas têm essa agitação e não dar conta e ir para a tela. A gente entende que tem uma questão social também nisso. Sim. Porque o pai e mãe tem que trabalhar, né? Cada um trabalha aí 8 horas. Ou mais. Deixa a criança numa escola integral, a maioria das vezes. Tem que buscar essa criança. Às vezes leva essa criança para uma outra atividade pós-escola ainda, depois de 8 horas. Tem muitos alunos que fazem 8 horas de aula, depois vão para uma natação, para um balé, para um jazz, voltam para casa às 10 horas da noite, cara. A criança come, toma um banho e capota. Isso. E no outro dia, 6 da manhã, tá em pé para ir para a escola de novo. Então, para uma criança, não é saudável. Não é, ela não tem tempo livre, né? Não tem tempo livre. E aí, o único tempo livre que ela tem é dentro da escola. Então, dentro da escola, ela explode. Porque é o recreio que ela tem para correr que nem um doido, assim. Corre. Fazer besteira, cair, se arrebentar. Descer rolando barranco, subir em grade. É o único momento que ela tem. Claro. E a escola tem que lidar com isso. Daí, a gente tem que separar muito bem o que é indisciplina ou o que é energia. Gasto de energia. A gente tem que separar muito isso. E a escola tem que ter esse olhar. Porque às vezes o aluno... E tem questão até da moradia. A criança mora num prédio.
um apartamento. Sim. Cara, o único lugar que ele tem pra correr é o pátio da escola. Então eles se arrebentam. Eles se arrebentam. Cara, recreio é assim. Eu falo com as minhas colegas. Caiu. Não tá sangrando, não tem nenhum osso aparecendo. Deixa ele correr, ele já levanta e corre de novo. Porque eles correm, se batem. Nossa, eles fazem de tudo. Aí quando a gente vê, opa, sério, a gente vai lá, leva na enfermaria, faz o cuidado com a tratamento. Mas assim, eles tem aluno que se bate, ele nem percebe, cara. Não, pois ele dá umas porradas assim que a gente se assusta. E ele cai, levanta e continua correndo. Falo, meu Deus, eu já tinha desmaiado. Parece que é tanta energia ali guardada que ele precisa correr, extravasar isso. Pra depois voltar pra sala de aula e aprender ainda. Pois é. Caramba, é difícil. É difícil pra nós e é pra eles também. Porque eu me lembro que eu morava em apartamento quando era criança, mas, cara, eu morava em Brasília, a aula era tarde. A aula lá, por causa do calor, a aula não começava 1h30 como aqui. Lá começava 2h30, por causa do sol, né? Sim, que é muito quente. Porque não tem condição. Então, assim, eu lembro que eu descia, o meu pai acordava a gente, eu e minha irmã, às 8 da manhã. A gente descia pra brincar 8h30 e voltava 12h30. A gente ficava correndo 4 horas. Correndo, no meu caso, de bicicleta, né? Porque pra mim a infância foi a bicicleta. Em cima da bicicleta. Então, assim, o dia inteiro, a manhã inteira correndo, gastando energia pra daí aí sim ir pra escola. Né? Hoje em dia é muito mais complexo em muitos casos, né? Isso, né? E eu tô falando da minha realidade, que é uma escola particular ainda. Né? Não tô falando de uma realidade de escola pública, que também tem suas peculiaridades, assim. Da criança, às vezes. Também não tem espaço para correr, porque é perigoso. Sim. Eu estudei em escola pública a vida inteira e morei em bairro, vila aqui em Curitiba a vida inteira. Então, na minha época, rua, a gente ficava até 8 da noite correndo, jogando bola e tava tudo certo. Hoje já não pode. Arrancando a tampa do dedão. Sim, nossa, se arrebentava, né? Se machucava aquele de bicicleta, rolemã, passava o negócio em cima do rolemã do dedo, se arrebentava. Mas a gente gastava toda essa energia na rua o dia inteiro, né? Até porque os pais da gente vão pra rua. Dentro de casa vocês não ficam, né? Isso. Depois, no outro dia, tomava um banho, descansava e ia pra escola tranquilo. Tranquilo. Né? E hoje eles não têm esse tempo, não tem esse espaço, não tem essa segurança também. Né? E daí entra a questão de segurança alimentar de uma criança de uma escola pública. Né? A criança come na escola, fica no integral, come 3, 4 refeições, vai para casa só para dormir, nem para tomar banho, às vezes não tem água. Ou toma banho e depois no dia volta para a escola. Ele vai voltar para a escola para comer. Claro. Não pensa que ele vai para estudar. Ele vai para comer. Depois que ele comeu, tá feliz, daí ele vai aprender alguma coisa ou ele vai brincar. Que dele também é o espaço seguro onde ele tem para brincar. Sim. Né? Daí sim, sobra tempo, ele estuda. É bem complexo, né? É muito complexo. Né? Então, quando a gente fala do ensino fundamental e muita gente foi por muito tempo, não foi uma preocupação de Estado, de governo, né? Focar no fundamental e dar uma base boa para as crianças e pensar só no superior, por exemplo. Sim. É um grande equívoco, porque olha a complexidade de trabalhar dentro de uma escola, de um sistema, de uma educação para formar cidadãos, cara. É porque o ensino fundamental, e isso eu sempre dei aula para o ensino superior. E você marca um ou outro aluno do ensino superior. Né? O cara lembra de você e tá. Mas eu nunca vou formar o caráter de ninguém. Exato. Quando ele chega lá bandido, já é bandido. Se ele chega lá mocinho, ele já é mocinho. Né? O professor do ensino fundamental, ele molda o caráter. Sim. Né? Isso é uma coisa, porra, uma puta responsabilidade. É uma responsabilidade enorme, cara. Enorme, assim. E eu acho muito engraçado isso. Eu sempre falo que é uma responsabilidade, porque como eu tô há 10 anos dando aula, eu encontro alunos meus que estão na faculdade agora. Né? E é assustador. Que eles lembram. E os caras gigantes. Gigantes. Esses dias eu encontrei, no ano passado, eu dei aula para uma menina, né, no fundamental, no 5º ano, ela saiu do 5º, foi pro 6º. Aí o primo dela foi lá falar comigo na formatura. E ele foi meu aluno. O cara é marmanjo, assim, na faculdade, barbudo. Ele falou, lembra de mim? Eu olhei bem na cara dele, assim. Falei, cara, lembro. Lembrei, assim, sabe? Dei um estalo, lembrei, falei o nome dele. Cara, você lembra do meu nome? Falei, claro que eu lembro. Você sentava aqui, sentava na frente, gostava de matemática. Ele assim, meu Deus, professor, que bom, não sei o que, eu tô indo... Ele tava na engenharia, eu acho que foi assim. As aulas de matemática, não sei o que, eu tô indo na engenharia. Ele lembrou da minha aula, lembrava das coisas que eu lembrava dos gibis que eu levava. Eu falei, cara, olha se eu tivesse... Né, tipo, negligenciado esse aluno desse, claro. Cara. Eu falei, meu Deus do céu. Daí bate aquela responsabilidade, assim, depois de 10 anos. E, né, e vários outros alunos que eu encontro em alguns momentos da vida, na rua, e até em coisa... por exemplo, eu dei aula no magistério um tempo atrás. Né, e é muito legal dar aula no magistério, né? Formação de professores ali, né? E hoje uma das auxiliares que trabalha na minha escola foi minha aluna.
Sim, sim. Então ela deu de cara comigo. Ela falou, professor, você aqui, você lembra de mim? Falei o nome dela, tudo bem com você? Caramba, você lembra de mim também, não sei o quê. Daí eu troquei ideia, o que você tá fazendo aqui? Ah, vou trabalhar em tal ano, ó. Então, né, lembra disso. Já comecei a dar uns toques também, né? Ela falou, não vai fazer besteira, né? Uma vez professor, sempre professor. Sempre professor. Aí ela falou, não, tudo certo, professor. Que bom, ó, legal ver você aqui. Agora a gente vai trabalhar junto, né? E ela foi minha aluna, cara. Então, muito doido. Então é uma responsabilidade, assim, que vai muito além. Eu tenho um esquema porque eu sou historiador, né? Sim. E eu sou historiador por causa de um professor. O professor Sérgio Vicentim, que era o cara que, assim, quando eu tava na 5ª série, que seria o 6º ano hoje, o cara me abriu as portas pra história, assim, falou, ó, isso aqui é legal, né? Do jeito dele, o cara era muito sagaz, saca? Ainda é, né? Tá vivo e tal. Ele era muito sagaz porque ele falava assim, e essas pirâmides? Será mesmo? Como será que faz? Será que foram alienígenas? Porque é muito grande, né? E daí ele começava... Aí ele despertava a nossa imaginação e daí ele voltava. Não era alienígena. O cara cortava, o cara era escravo, sabe? Daí fazia todo o esquema. Quando eu me formei mestre, tem na minha dissertação de mestrado, tem agradecimento pra ele e eu convidei ele pra ir. Ah, que legal. Mas daí lá na UTFPR é um labirinto, né? E ele não achou, ele foi e não achou. Se perdeu. Aí eu fui lá no colégio, escrevi uma outra dedicatória à mão, entreguei pra ele na sala dos professores, o velhinho chorou, muito bonitinho. Muito legal. 4 anos depois fiz doutorado, 5 anos depois, né? Me formei no doutorado, ele foi na banca, cara. Que massa. Ele estava lá assistindo, tirou foto. Porra, imagina que legal pro cara que pegou um moleque de 11 anos, 10 para 11 anos, ver o cara virar doutor na matéria dele por causa dele. Pô, nossa, é uma realização, né? Imagine. Cara, e é Isso legal. eu nunca vou ter. Você vai, mas eu não. Acho que vou. Vamos ver se alguém vai lembrar. Vai. Mas isso é legal também, de trabalhar com fundamental. Você cria um vínculo com o aluno, por mais que você não queira, às vezes. Tem alunos que você, né? Ai, tá indo, graças a Deus. Mas você cria um vínculo com esse cara. Claro. Às vezes é uma conversa, sabe? O aluno surtou, brigou, bateu, o aluno tá lá sozinho, lá num canto, você senta, e aí, tá tudo bem? E aí, o que aconteceu? Por que você fez isso? Dá um toque pra ele. Cara, ele não vai esquecer nunca mais, cara. Sim. Sabe? Sim. E já, como eu falei, teve casos de alunos assim, de encontrar agora adultos, ou já estão aí no 6º ou 9º, já estão no médio. Eles falaram, pô, aquele dia você me deu um toque, eu nunca mais fiz isso, cara. E aí é uma questão muito pessoal minha de ser esse professor. Sim. Né? Eu gosto de ser esse professor que olha cada aluno como um indivíduo. Né? Exatamente. Não olho ele ali com o número da chamada. E isso é uma coisa que o amadurecimento me fez pensar, e quando eu entrei na pedagogia mais velha também, ajudou muito. Eu não queria ser o professor que muitos foram para mim, assim. Né? Que o cara só chegava, dava aula e se vira aí, cara. E ia embora, né? Isso eu tive vários, né? Então, a gente teve vários. E tem vários, assim. Então, eu seria esse professor igual o seu professor de história, entendeu? Que chega lá e joga uma dúvida com eles. E aí, isso aqui, cara? Estranho, né? Vamos pensar junto. Agora a gente vai pra parte da teoria mesmo, vamos ver o que é verdade. Pô, eles ficam doidos, assim. Eles ficam, cara, não sabia, eu vou estudar mais, eu vou ler mais sobre isso. E eu faço muito isso com quadrinhos com eles, assim, né? Eu chego, levo uma HQ assim, mas eu não leio, só mostro a capa, assim, guardo. Eles ficam doidos. Na outra semana tem 3, 4 lendo, assim, sabe? Eu falo, olha, beleza, já vamos começar a ler quadrinhos, já vamos ver com um olhar diferente e tudo mais. Então, eu tento ser esse professor para eles, assim, o professor que eu queria que tivessem sido comigo. Então, trocar ideia, conversar. Respeitar, né? E eles te respeitam daí. Exatamente. Que eles olham e você, poxa, esse cara, um dia que eu tava querendo matar todo mundo gritou comigo, ele conversou normalmente comigo. Ele não gritou comigo. Agora, o aluno vai te respeitar também. Porque o respeito, na nossa época, o respeito era a hierarquia. Exato. Né? Então, me respeito porque eu sou o professor. E o respeito hoje não funciona mais desse jeito. Não funciona. Eu nunca dei aula na hierarquia. Eu sempre dei aula assim, o cara vai me respeitar porque eu sei mais do que ele, no ensino superior, no caso, né? Porque eu sei mais do que ele, mas não porque eu vou botar o dedo, eu sou o professor. Cara, não dá certo. Falou a frase, eu sou o professor, você morreu. E no fundamental tá assim já. Pois é. Já está assim. Quando a gente pensa, a gente brinca assim, cara, tem certas conversas mais sérias que a gente tem com os alunos que eu teria no médio ou no superior, eu tenho no fundamental. Que eu dei algumas aulas assim de apoio, como convidado no ensino superior, né? Em pós, tudo mais como convidado. E essa, né, a gente tem que levar eles tudo. Todo mundo é adulto, então todo mundo tem que entender o que está fazendo ali. E no fundamental a gente tem que. Percebendo que algumas conversas que eu tenho com os alunos é exatamente nesse ponto de gente, vocês estão aqui para estudar, gente não precisa.
me escutem, porque é importante, né? Eu não tô aqui falando algo que vocês não vão precisar. Não é aquela coisa, bate a porta, bate na mesa, grita. Meu, você gritou que tem certo com um aluno que você grita. O cara levanta e sai, meu. Criança, Claro. levanta e sai da sala. Sabe? Ninguém grita comigo. Ninguém grita comigo, né? E aí entra de novo os transtornos. Você vai gritar com um aluno que tem um transtorno opositor, vai dar no que ele quer, meu. Ele Isso. fala, me desafiou esse cara que eu vou Agora. infernizar até o final do ano. E assim, Lógico. né, e é instintivo do opositor, né? Ele vai sempre contra a autoridade. Se o professor é autoridade, é contra ele que eu vou. Então, se vai lá, troca uma ideia com ele, né? Tipo, ele te desafia, você fala, então tá bom, faz aí, desafio. Eu vou continuar dando aula, você fica aí falando. Dá 5 minutos ele, não tem mais graça. Vou estudar. Isso, não Sabe? tem nada pra fazer aqui. Então, e esse processo é um processo longo, cara. Então, você não vai conquistar esse aluno numa aula. Não. Você vai conquistar um aluno em 1 ano, 2. Né? Eu tenho um caso de um aluno que eu dei aula no primeiro ano pra ele, opositor. Ixi. Assim, e sem medicação, sem nada. Primeiro ano ele tá com 6, né? Tava com 6. Assim, era muito, muito diferente. Não era nada pra ele. Ele tá meu aluno no quarto. Eu entro na sala, ele me olha, ele senta. Eu não preciso falar nada. Porque ele me respeita. E ele veio falar comigo. E olha, com uma criança que tem um transtorno opositor, é difícil se abrir. Sim. Ele chegou pra mim assim, eu te escuto. Eu te respeito. Eu não gosto, às vezes. Eu fujo, mas eu te respeito. Ele veio falar, ó, uma criança de... Ele tá com 8. Maturidade dele falar isso, cara. Eu falei, cara, que legal. Que bom, né? Vai fazer minha aula? Não. E foi embora. Mas tudo bem. Mas ele me respeitou. Eu falo, cara, você tem que voltar a tal horário. Vai lá fora, respira e volta a tal horário. Aí ele volta. Eu não preciso nem chamar ele. Ele abre a porta, senta e continua fazendo. Mas, 4 anos, cara. Pra conquistar esse aluno. Sim, sim. Né? E assim, agora a gente tá preparando ele para ele sair. Então, o outro professor que pegar também vai ter que fazer esse processo. Né? Que vai ser um baque para ele. Né? Mas E pro professor também. Pro professor também, mas tem que caminhar dessa forma. Porque o cara que chega dando embate, gritando, falando que eu sou o melhor, que eu sei mais. Mas isso não funciona. Perdeu. Talvez funcionasse na nossa época, mas não funciona. E eu tenho dúvida se funcionava na nossa época. Né? A coisa era desse jeito. Mas agora, se eu aprendi por causa disso, eu tenho sérias dúvidas. Porque eu me lembro das aulas que os professores foram legais. Sim. Todo professor que chegava... Não funcionava, cara. Não funcionava. Não, eu tenho um problema com matemática. Eu dou aula de matemática hoje, que meus alunos não vejam isso. Eu tenho um problema com matemática. E foi por causa de um professor, cara. Claro. Que era um cara que... e agora eu relaciono isso com o meu TDAH e tudo mais. Mas um cara que chegava na sala gritando, batendo na mesa, falando alto pra caramba. Passava as coisas, não ajudava ninguém. Não ajudava. Ele dava aquilo lá e se vira. E sexta série naquela época, né? 12 anos, né? E, cara, aquilo ali me travou. Claro. Eu fui aprender matemática na faculdade, no curso de pedagogia. Porque dali pra frente eu não aprendi mais, cara. Porque eu falava, era assim, era matemática que eu imaginava aquele cara, aquele professor. E, cara, me travou. Claro. E eu sempre fui até a quinta série super bem em matemática. A partir do sexto, cara, travou. Sai comigo também. E assim, matemática fica mais complexo ali também, né? Então, o cara já começou a ficar complexo, eram assuntos novos e o cara também não tinha vontade nenhuma, né? E aí... Vontade. Isso que eu estudei em colégios muito bons. Meu pai ralava pra me dar um colégio bacana. Acho que ele deve estar feliz, né? Sim. Pelo menos parece que está feliz, afinal de contas o filho dele é pós-doutor, né? Que bom, deu certo no investimento. De vez em quando ele até comenta. Ontem fui lá na casa dele, ele até comentou isso. E daí estava falando o negócio da criança que se bate e nem percebe. Ontem estava o afilhadinho dele, tá com 1 aninho. Ele deu com a cara na parede. Eu tava andando e deu com a cara na parede. E começou a chorar. O pai do garoto, né? Não, meu pai, o pai da garota deu um pedaço de pastel. Parou. Parou porque o pastel era mais interessante. Mais interessante que o choro. Que o choro, porque, né? Pô, é gostoso, né? Gordura e tal. Mas assim, a gente tá com pouco tempo. Eu queria, que você mostrasse o trabalho de quadrinista, né? Porque beleza. você é um quadrinista muito importante aqui em Curitiba. Valeu. Principalmente porque você faz trabalho para criança, né? Exato. Aqui em Curitiba tem muito quadrinista que faz trabalho para adulto. Sim. A grande maioria, tirando a Bianca Pinheiro, que faz a Mônica, da MSP, e fez o Bear. Quem mais que se destaca com quadrinho para criança mesmo? Né? São bem poucos. São pouquinhos. Né? Então acho que você tem uma... E diferente da Bianca, você tem a vivência de estar na sala de aula, né? Exato. Então você sabe o que os alunos conseguem entender, o que não conseguem, aonde você pode esticar a corda da compreensão dele, né? Exato. A ideia do
como surgiu para fazer os quadrinhos também foi no curso de pedagogia. Ah, Foi lá. Eu tinha feito relações internacionais, eu tinha feito um TCC ali meio com quadrinhos da Disney, da época ali da ditadura, na ditadura do Chile, né, e tudo mais, que teve uma influência lá. daí você pegou o paraleiro para Pato tudo. Donald, né, Esperar Meus Amigos do Peito e tudo mais, trabalhei ali o Ariel Dorfman, né, tudo mais. Sim. Mas daí na pedagogia eu já entrei com um foco, como eu falei, né? Cara, eu quero trabalhar com quadrinhos, eu quero trabalhar com ensino fundamental, e fui fazer iniciação científica, e tudo voltado a quadrinhos. Então eu produzi muita coisa de pesquisa de quadrinhos naquela época. Todo ano era uma pesquisa prática em sala de aula, porque eu ia para o estágio, praticava. Pesquisava na faculdade, ia para a escola, praticava. E então foi me dando uma base muito boa, antes de produzir ainda, né? Então fui vendo que dava certo, não dava, o que os alunos liam, como eles liam, que tipo de gibis eles liam, né? Fiz uma pesquisa de campo grande, aqui, né, bem grande aqui em Curitiba, nas escolas do ensino fundamental, para saber quais os quadrinhos que eles se interessavam, o que faltava também, porque acontece muito que que entra na pesquisa acadêmica de quadrinhos, né? Que no ensino fundamental, basicamente, é Mônica e Disney, né? Mais Mônica, né? Mais Disney Mônica bem ainda. menos. Muito menos, mas mais Mônica e Disney. E não tem outra opção. Sim. Não tem opções. Não tem opções pelo fato de as escolas não terem pessoas que conheçam quadrinhos e adquiram esses livros, uma escola particular, por exemplo. Na escola pública é por editais E a Maurício Souza vai ganhar, né? A Maurício Panini Souza vai sempre ganhar. ganham. Então, os quadrinhos que são dedicados ao público infantil, as editoras também não se importam muito, porque não vai vender. Claro. Né? Então, não trazem tantos quadrinhos do exterior, que tem bastante produção europeia, por exemplo. Tem muito quadrinho Sim, aquele infantil. Billy Bowl, por exemplo. Nossa, é muito legal. E, a gente viu que saiu ali, mas já desapareceu. Né? Os quadrinhos eu tenho, toda criança que eu conheço, eu dou aquele gibi, mas não existe mais pra vender, nem consigo mais. Eu achei na escola esses dias eu guardei, cara. E é muito legal. É muito legal. Porque é a história de uma página. São coisas curtas, né? Bem do cotidiano deles. Isso. E tudo mais. E Espirrou também, que eu adoro. Isso. Putz, tem uma coleção gigantesca e agora foi cancelada também. Foi cancelado pelo CSS. Então, né? E seria legal de trabalhar com essas crianças. E não tem produção nacional desse tipo. A gente tem que ser bem sincero. Produção nacional é Maurício Souza. Tem os quadrinhos do Ziraldo. Isso. Né? Que é uma coleção parou. bacana, mas parou. Tem os quadrinhos da Bianca. Tem as MSP. Isso. Né? Que eu trabalho e indico muito. Mas continua sendo Maurício de Souza. Continua sendo Maurício, né? Por mais que sejam outros autores, outros traços. E pouquíssimos no Brasil inteiro. Assim. Se a gente for mapear, é muito pouco autor que fala para criança. Né? E eu entendo porque o mercado é fechado. Claro. Então, você não vai ficar rico. Você não vai ficar fazendo quadrinhos para criança, muito menos. E em sala de aula eu falei, cara, os alunos já não gostam de ler, tem preguiça. Pega o que está mais cômodo, que é o Maurício e o Donald, que está ali na sala de aula, toda a sala de aula tem gibi da Turma da Mônica. Falei, vou começar a escrever quadrinho para eles. Claro. E daí eu conversava com os alunos, via uma história aqui, eu escutava, né, às vezes as bobeiras, as famosas piadas de quinta série, assim, as bobeiras, fala, cara, isso é muito... Se você como professor tem que ficar sério, mas você tá por dentro, você tá morrendo de rir, né, mas você tem que ficar sério, de chamar atenção, não falar isso aqui, né, cara, porque mas por dentro você tá descascando, tanto que eu anoto, né, vou guardando, e eu vou trazendo para os meus quadrinhos, né. Então, eu comecei fazendo livros infantis, né, tipo do Pato. Que é o Pato, esse aqui. Acho que tem a tua câmera ali, ó. Esse aqui, né. Mostra ali pra... Que é o Pato Eusébio. Que foi um livro infantil, né? Deixa eu mostrar aqui. Isso, mostra aí. Umas páginas. E ele é um livro infantil, que ele fala sobre depressão. Sim. Né? E era uma coisa que eu tinha vivenciado em sala de aula. Criança com depressão. Eu falei, cara, e não tinha literatura para falar com eles. Na literatura que eles compreendessem. Né? Opa, caiu. Marca a página. E eu não tinha nada, né? Para trabalhar com eles. Eu falei, cara, eu vou escrever. Mas... Vou escrever uma história, né? Vou colocar um animal, que é legal também. Que sim. Um patinho, coisa bonitinha. Mas ele fala um tema super sério, que é depressão. Daí o outro, o Sublime, também. É um tema super sério. E o Sublime foi um quadrinho que eu fiz em 2019. Esse eu li que você me mandou lá. Mandei. Ele fala sobre dois pontos também que eu percebi que também não eram falados. Primeiro, luto. E a cultura ancestral. E aí vem a conversa muito comigo, né? Sim. Poxa, não tem quadrinhos com personagens negros escritos por pessoas negras. Uhum. Agora começou, né? A gente percebeu que agora teve um movimento muito grande aqui no Brasil de quadrinistas negros fazendo quadrinhos. Marcelo de Salete e tal. Mas não é para criança. É para criança. Né? E não tem. Tem poucos, né? Eu até estava conversando com o Fulvio Pacheco, coordenador da Gibiteca, sobre
levantar, né, quantos autores negros fazem quadrinhos com personagens negros e tudo mais. E a gente, assim, de cabeça a gente olhou, tinha 2, 3. Pois é. Né? E pra criança tinha eu, sabe? E o que é o Coragem? E o Coragem é um quadrinho... Mostro lá pra câmera, porque... mais recente, né, saiu ano passado, que também fala, é um quadrinho que eu pensei inicialmente fazer um quadrinho mudo, né, mas aí eu tinha um texto falando sobre coragem que eu tinha feito para minha filha. Que legal. Que foi no período da pandemia, né? Então, putz, cara, palavra que define esse período aí, coragem, cara. Claro. Você tem que ter coragem para sair de casa, né? Tipo, você tinha que ter coragem mesmo, porque era uma coisa que vinha pelo ar, você não sabia, né? E no começo você tá enxergando, né? E a gente tinha que sair para enfrentar, né? Eu falei, cara, vai que dá um treco aí em mim e eu tenho o que eu vou deixar para ela. Sim. Eu pensei nisso. Isso foi o plot, assim. Se ela tivesse que ler alguma coisa, se eu não tivesse aqui, o que ela ia ter que ler? O que eu deixaria para ela? Eu escrevi esse texto, falando sobre coragem. E daí eu falei, pô, você deu um quadrinho, cara. E fiz a HQ. Tanto que a personagem é ela, né, cara? Assim, a personagem é a minha filha. É, minha filha, é a Júlia. Assim, cadê? Lá, que bonitinho. Ó. E pior que ficou bem legal mesmo, a caricatura dela. A caricatura, né? E é muito engraçado, enquanto eu tava produzindo, ela olhava, passava na mesa, olhava assim, sou eu? Eu falei, então tá certo, filha. Né? Então, é um quadrinho que fala muito sobre isso, né? Sobre coragem, sobre você enfrentar, para uma criança enfrentar, né? Sim. E entra em vários aspectos, né? Questões de amizade, sair de casa, família e tudo mais. Coloquei várias. A história se passa em Curitiba, obviamente. Passa no bairro onde eu morei, no Jardim Gabineta. O pessoal conhece, não? Mas fica aqui no SIC. Então, coloquei o Zaquinho aqui. Né? Muito bem. Referência ao Zaquinho. Então, coloquei várias referências à cidade. A casa que a personagem mora é a casa que eu morei. Eu desenhei a quadra, desenhei meus amigos aqui. Os caras viram assim, nossa, é a gente aqui, cara. É vocês, a escola que eu estudei. Que legal, então, que legal. Tipo, tem várias referências aos locais onde eu passei também. Né? Muito bom. Pra deixar realmente, assim, de ter legado, uma história e tudo mais, que é uma coisa muito pessoal, obviamente, mas ela vai tocar outras pessoas também, né? Sim. Porque tem muita criança que passa por essas questões de ansiedade, dificuldades de socialização, como a gente estava falando, né, antes. E eu fiz esse quadrinho pensando nisso. E assim, porque a gente precisa acabar a entrevista, já passou 1 hora, por incrível que pareça. Muito tempo. Mas aonde que compra esses quadrinhos? Onde se consegue? Então, eles estão aqui em Curitiba, na Itiban. No Itiban Comic Shop, né? Loja de quadrinhos aqui de Curitiba, todos estão lá. E na internet tem sites assim, no site da editora Inverso, né? Bom falar, que publica minhas obras. Tem no site deles e eles distribuem para algumas livrarias no Brasil, né? Mas se colocar o meu nome, Márcio R. Garcia, colocar o nome dos livros ou procurar Editora Inverso, vai aparecer no Google lá os locais que eles estão disponíveis. E em setembro sai mais um, chamado Oré Uré. Que é sobre? Sobre povos originários. Que massa. Que é um quadrinho que era algo também que eu queria falar por questões familiares também. Meu pai é descendente, né, dos povos originários. E também tem pouca literatura, quadrinho infantil falando sobre isso. Isso. Quase nada. E eu resolvi fazer. Esse é totalmente mudo. Um quadrinho totalmente mudo. E sai em setembro agora. Sai esse final de setembro, na Bienal de Quadrinhos. No começo de setembro, na Bienal de Quadrinhos. Começo de setembro, isso. Né? Na Bienal de Quadrinhos, ele já está na fase de edição. Já entreguei ele inteiro, tá tudo pronto. Só estou terminando de finalizar. Daí sai em setembro. Muito bom, cara. E a gente precisa encerrar, mas agradeço muito. Eu agradeço Aprendi também. Um monte de coisa sobre o ensino fundamental, que é uma área que eu estou distante, né? Sim. Assim, eu dou aula para os professores que darão aula para os professores do ensino fundamental. Então, tipo, eu tô... Tá em algumas etapas ali. Tô em algumas etapas e, assim, às vezes faz falta, sabe? Se chegar mais perto do chão da escola com a criançada, assim, que... Precisa, né, cara? Porque precisa. É uma coisa que eu falo muito, e quando eu faço formação de professores também, que às vezes eu sou convidado, tem que se aproximar da prática, cara. Tem que se aproximar, porque quanto mais a gente vai se afastando, né, com especializações, mestrado e doutorado, não tem jeito, a carga de estudo que a gente precisa fazer é muito grande e a gente acaba se distanciando da realidade. Isso. Literalmente. E a prática tá mudando, cara. Como eu falei, a gente dei exemplos aqui, a prática está mudando muito. E às vezes o cara está lá no mestrado, no doutorado, está estudando uma coisa que agora não se aplica mais. Sim. Então ele vai ter que fazer esse caminho de volta. Por isso que lá na Uninter a gente o doutorado e o mestrado são profissionais, né? Ele tem que ser aplicado. Exato. Então o aluno tem que ir lá no chão da sala.
Né? O aluno do doutorado tem que ir lá no chão da sala para entender, ou na formação de professores, né? Tem que, no mínimo, conversar com professores que estão no chão da sala de aula. Isso é muito importante. Isso é uma coisa importante, é aliar a pesquisa à prática da educação. Claro. Isso, uma coisa que eu aprendi na graduação é ser um professor pesquisador. Isso mesmo. Né? Não ser só o professor, não ser só o pesquisador. Tem que ser os dois. E faz a diferença, faz muita diferença. Então, beleza, bicho. Agradeço de novo. Valeu. E vou encerrando aqui, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais uma pessoa bem legal para falar sobre educação e tecnologias. Até mais.